Boa tarde, meu povo! Boa tarde! Acorda para a vida. É um movimento que veio para ficar e para transformar a sua vida. Você que está vivendo no automático, você que está vivendo atarefada, ansiosa, com ansiedade, com insônia, com dificuldade de dormir, com dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Este é um movimento que veio ajudar pessoas a saírem do modo automático e estarem presentes no aqui e agora. Você não vai entrar em modo presença porque você é a presença. Você não vai entrar no agora porque você é o agora. Você não precisa se conectar ao divino porque o divino está em você. Você só não consegue acessar esse divino porque você fica o tempo todo ouvindo a voz barulhenta da cabeça e daí você deixa de ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente ouve o tempo todo os nossos pensamentos, imagina que você está assistindo uma TV e que você mora num lugar que tem muitas casas e do lado da sua casa tem um vizinho com duas panelas batendo uma panela na outra o tempo todo. Santa Teresa de Ávila dizia que os pensamentos intrusivos são como a louca da panela. Você está ali concentrado, tentando rezar e não consegue. Você está ali tentando escrever, tentando meditar, tentando fazer qualquer coisa e você não consegue, porque a louca da panela, que são os pensamentos, não permitem que você se conecte com aquilo que verdadeiramente você é. Então nós vamos entregar esse nosso encontro de hoje ao nosso Pai Todo-Poderoso, e que cada palavra que dita seja como uma sementinha que caia em solo fértil e que multiplique de 1 a 1 milhão. Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa tarde e sobre cada pessoa que está assistindo aqui hoje. Hoje eu não estou em casa, não estou no consultório, estou na casa da minha sogra. Pode ver que o cenário está diferente hoje aqui, mas eu lembrei que hoje é domingo e domingo é aquele dia especial onde a gente descansa, onde a gente também não faz nada. Só que existem pessoas, e eu já fui uma delas, que tenho dificuldade de não fazer nada. É como se você se sentisse culpado por estar fazendo nada. Parece que você sente a necessidade de trabalhar o tempo todo. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu acordava assim pelas 7 da manhã e um pouquinho mais tarde eu ia caminhar lá na ADE. Quando eu ia caminhar, gente, eu caminhava me sentindo culpada porque eu estava caminhando às 9 horas da manhã. Porque na minha cabeça eu era para estar trabalhando e não caminhando. Isso são os moldes mentais que nós temos e que nos fazem permanecer para sempre onde estamos. Quando eu venci esse molde mental dentro de mim,
eu comecei, isso foi só depois de uns 6 meses, eu comecei a caminhar sem me sentir culpada de estar ali caminhando. Vocês já se sentiram assim? Quando você não está trabalhando, você sente culpa de não estar trabalhando? Já aconteceu isso com vocês? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós acreditamos ser verdade. Porque quando a gente olha o mundo, a gente não vê o mundo, a gente vê o nosso mundo interno. Então, se você... Depende do teu molde mental em relação à vida, em relação a relacionamentos, em relação ao dinheiro, aquilo que você pensa sobre determinada coisa determina a relação que você terá com essa coisa. Por exemplo, se você pensa que dinheiro é algo muito difícil, é muito difícil, dinheiro não dá em árvore, e não dá mesmo, né, gente, em árvore. Dinheiro é muito difícil. Sempre você terá um relacionamento com o dinheiro de forma sofrida. O dinheiro vai entrar e ele vai sair com muita facilidade. O dinheiro, você terá dificuldades com o dinheiro na sua vida. Então, aquilo que a gente pensa que é, se você pensa que você é bom em determinada coisa, você está certo. Se você pensa que você não é bom, você também está certo. Você sempre está certo, tanto para o bem quanto para o mal. Você sempre está certo. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós acreditamos ser verdade absoluta. Isso acaba criando a realidade na nossa vida. Boa tarde, mundo de ofertas. Boa tarde, Jandira. Boa tarde, Ivanei Ribeiro. Boa tarde, Will, Camila, Ana, Laís, Doces Maria. Me fala, Doces Maria, qual que é o teu doce, o teu doce aí predileto, que você mais gosta de fazer? Meu marido passou ali na frente. Boa tarde, Alexandre, Alexandro, Kaique, Pretinho, Provese, Rosânia, Clarice. Gente, se você não faz parte ainda do movimento Acorda pra Vida, esse é um movimento que ajuda pessoas a saírem do modo automático e entrarem no modo presença. O que é o modo presença? Vamos tentar falar de forma bem simples? Vamos lá. Você já foi criança, né? Com certeza. Eu já fui criança, você já foi. Quando nós éramos crianças, a gente buscava entender todas as coisas. E muitas vezes as coisas que nós buscávamos entender não tinham uma resposta. Se a gente perguntasse assim, por que o céu é azul? A gente não sabe por que o céu é azul. Mas quando a gente ficava olhando para o céu, mesmo sem ter a resposta de por que o céu é azul, nós vivíamos a experiência do céu. Então, assim, quando a gente busca incessantemente uma resposta, a gente precisa entender que todas as perguntas vêm da nossa mente. E de onde vem a pergunta, não pode vir a resposta. Então, nós precisamos transcender a mente. É para além da mente. Porque enquanto a gente ficar aqui, questionando o porquê de cada coisa, a gente vai ficar atrelado, condicionado ao conhecimento. Nós vamos ficar aquém de todas as possibilidades. Como que é isso na vida de vocês? Me conta aqui. Como que é esse viver? Como que é a vida? A gente pode viver a vida de duas formas.
A gente pode viver a vida de qualquer jeito, em modo automático, fazendo as coisas repetidamente, todos os dias, de forma igual. Ou a gente pode viver de forma sagrada. O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que traz sentido à vida, que traz sentido à nossa existência. E a criança vive muito assim. Lembra da frase de Jesus? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uma criança, ela não tem ideia do certo ou do errado, do dia ou da noite, do bem ou do mal. Uma criança, ela é pura essência. Se ela olha para uma pessoa e aquela pessoa tá meia cheinha, ela olha e diz assim: você tá grávida, tia. Uma criança é pura essência. Mas aí a gente vai crescendo e nós vamos nos distanciando dessa essência, nos identificando com a mente, e a mente mente. E nós ficamos identificados com esses milhares de pensamentos que todos os dias estão aqui dentro. A ciência já comprova que são 7.200 pensamentos, basicamente, que nós temos. Alguns escritores, autores, palestrantes falam que nós temos 80.000 pensamentos, mas a ciência só comprova 7.200. E a gente fica assim: será que eu deveria ter trocado carro? Será que eu deveria ter comprado aquela mentoria? Será que eu deveria ter ficado em casa? Será que eu não deveria ter ido viajar? E se eu tivesse respondido aquela mensagem? E se eu não tivesse comprado tal coisa? E se eu não tivesse levado aquela paciente na farmácia, eu teria sido atropelada? Porque eu não precisaria ter levado a paciente na farmácia, mas eu senti no meu coração que se ela fosse sozinha, ela iria ser atropelada. E lá por um segundo, no momento de bobeira, eu fui atropelada e quase morri. Hoje já passaram-se 6 meses. Ficou algumas limitações. Ainda vou começar a hidroterapia na semana que vem para recuperar ainda os movimentos do ombro. Mas assim, em tudo que a gente vive, mesmo no acidente, mesmo na doença, mesmo no câncer, tudo há uma pedagogia divina. O que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo na minha vida. Então, não importa o que você está vivendo na sua vida, o porquê você está vivendo isso é uma pergunta que fica o tempo todo aqui dentro, mas substitua pelo para quê. Ou viva a experiência, agradeça essa experiência. A gratidão abre as portas para a cura na nossa vida. Então, em vez de você ficar olhando para tudo aquilo que te falta, para os defeitos que você tem, para aquela parte sua que você não gosta, para aquela parte sua que você não aceita, em vez de você ficar olhando para todos os defeitos do teu marido, da tua casa, dos teus filhos, começa a olhar as virtudes, começa a olhar as qualidades, começa a olhar tudo que ele, ela e eles têm de bom. Porque nós temos uma tendência, isso é natural do ser humano, de olhar aquilo que nos falta, de olhar aquilo que nós não temos. E isso nasce lá no Jardim do Éden, quando estava o Eva e Adão. Eles estavam lá no Jardim do Éden. Eles eram pura essência, eles tinham tudo lá.
Mas quando veio a serpente tagarela e falou assim: Eva, se você comer dessa maçã aqui, você terá acesso a todo o conhecimento, você terá acesso à mente de Deus. A Eva ela estava em comunhão com Deus junto com Adão. Ela foi lá e experimentou da árvore do conhecimento e ela ofereceu para o Adão. No momento que ela experimentou, antes disso, ela tinha tudo o que ela precisava, ela estava una com Deus, eles estavam no paraíso. Mas no momento que ela experimenta a árvore do conhecimento, ela percebe que estava nua. A percepção de estar nua nos traz o entendimento que dali nasce a escassez. Eu começo a ter a percepção, quando eu me atrelo ao conhecimento. O que é o conhecimento? É a falsa ideia que eu tenho sobre mim. É a falsa ideia que eu tenho sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Quando eu me condiciono a esse molde mental, eu começo a ter a tendência de olhar para aquilo que eu não tenho, para a escassez, para aquilo que me falta. Eu vou olhar para minha casa pode estar perfeita, mas se tiver uma janela quebrada, eu só vou olhar para aquela janela quebrada. Eu posso ter o corpo perfeito, tudo funcionando, mas eu só vou lembrar de focar no meu ombro que estava quebrado e nas limitações que eu tenho referente ao ombro. Então existem duas formas de você viver a vida. Você pode frequenciar, você pode estar numa frequência de escassez ou de abundância. Como você sabe se você está na escassez ou na abundância? Se você está na escassez, presta atenção. Você vai reclamar o tempo todo, e reclamar é clamar duas vezes. Você vai olhar para tua esposa, para tua namorada, para tua mãe, para tua filha e só vai ver os defeitos, não vai ver as qualidades. E isso serve para ambas as partes. Você vai olhar para o teu marido vendo os defeitos, vendo tudo aquilo que falta no relacionamento, tudo aquilo que não tá bom. E daí você vai olhar para fora, para uma pessoa que você não convive e vai achar que aquela pessoa é mais interessante do que essa que está ao teu lado todos os dias. Por quê? Porque você vai sempre estar procurando fora aquilo que te falta dentro. Porque é uma eterna angústia, você sempre vai estar procurando em algum lugar a felicidade que ela não vai estar em nenhum lugar algum. Porque a felicidade ela está num lugar que só você pode achar, ninguém mais, que é dentro de você. Mas como, Adri, que eu vou achar a felicidade dentro de mim? Quando você virar a chavezinha aqui dentro de que aquilo que você precisa você já tem. Você tem aí dentro de você todas as ferramentas para que você seja feliz. Porque felicidade é um estado de espírito. Você não só será feliz quando você ter 40 mil seguidores no Instagram, quando você faturar 100 mil reais, ou quando você tiver aquele carro, aquela casa, aquele marido, aquela esposa. Porque a felicidade, ela não está no destino, ela está nos pequenos instantes onde experimentamos a eternidade. E eternidade é a ausência do tempo. Quando você está fazendo uma coisa que você ama muito, você não sente o tempo passar. E daí você experimenta a eternidade. A eternidade é a ausência do tempo.
O que você faz na sua vida que você experimenta a eternidade? Escreve aqui nos comentários o que você faz na tua vida que você experimenta a eternidade, que é a ausência do tempo. Eu vou deixar essa reflexão para vocês nesse domingo. Vai pensando tudo que tu faz na tua vida que você experimenta a eternidade, porque onde você experimenta a eternidade, você experimenta o céu. E se você esperar para viver o céu só lá na frente, essa vida não vai ter valido a pena. Você pode viver o céu e começar a viver o céu aqui, a partir do momento que você parar de julgar a tudo e a todos e muito menos você. Você não poderia ter feito diferente, porque se você soubesse ter feito diferente, você teria feito. Você é o que você é. Aceite, essa é a tua versão. E nessa aceitação, você diminui o sofrimento, porque quanto maior o sofrimento, maior o distanciamento do eu, da sua essência, daquilo que você é. Você está sempre dividido entre aquilo que você é e aquilo que você acha que você é. E nessa divisão, você se sente perdida. Então eu vou dar uma tarefinha para vocês fazerem até o nosso próximo encontro, amanhã, às 8 horas da manhã. O que te faz feliz? Quais são os motivos pelos quais você acorda todos os dias? O que te movimenta? O que te faz acordar? E o que tu faz na vida que você experimenta a ausência do tempo, a eternidade? Gente, uma boa tarde para vocês. Se você ainda não está no nosso grupo de aprofundamento, no nosso movimento Acorda para a Vida, escreva Eu Quero aqui, que eu vou te enviar o link para você participar conosco todos os dias nos nossos encontros ao vivo, e lá eu compartilho todos os nossos encontros para que você possa acordar para a vida, porque pessoas acordadas acordam pessoas que estão despertando, despertam outras pessoas, e eu tô aqui para te ajudar a sair desse piloto automático, para você sair desse estado de angústia, de opressão, de esquecimento, de lamentação, de reclamação, para que você deixe de ouvir a voz da cabeça e comece a ouvir a voz de Deus, o Criador, agindo na criatura que é você. Paz e bem, e até amanhã, às 8 horas da manhã, eu espero por você no nosso encontro Acorda para a Vida. Para você participar dos sorteios do DNA, eu estou sorteando a cada nosso encontro um resumo do DNA. Você escreve nos comentários, essa nossa live vai ficar gravada. Comenta se fez sentido para você, compartilha no teu story, marca 5 pessoas especiais e você participa do nosso sorteio. Paz e bem, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro amanhã às 8 horas da manhã.